Vamos ler a Bíblia para entender um pouco essa palavra. Capítulo 19, o verso 1, ele diz assim, do livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 19 e o verso 1 diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes já o Espírito Santo que crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que pós ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por um espaço de meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Amém? Incline sua cabeça, feche seus olhos, que eu quero fazer mais uma oração sobre essa palavra. Pai, nós queremos te agradecer, gostaríamos, Pai, de te bendizer pela tua presença. Queremos, Pai, apresentar essa palavra nesse momento. Pai, uma palavra que fala do teu Santo Espírito. Pai, no nome de Jesus, abra nossa mente, o nosso coração. Tome, Senhor, todo o meu entendimento, Senhor, para poder passar aquilo que o Senhor tem para a nossa igreja, no nome de Jesus. E todos dizemos amém. Glórias ao Senhor. Queridos, na semana passada eu fui visitar um amigo que é árabe, e ele é islâmico, um rapaz que frequenta bastante a mesquita, tem uma base de bastante conhecimento da religião deles. E quando eu cheguei para visitá-lo, ele estava falando ao telefone com alguém, falando sobre essa questão que todos nós vimos durante essas últimas semanas, né, que o Talibã tomou o Afeganistão, né, e toda aquela questão das crianças, das mulheres, enfim, e ali nós entramos nesse assunto, e ele falava: não, isso não é o Islã, essas pessoas não são de Deus, pessoas que perseguem as mulheres, que minimizam as mulheres, que colocam um jugo tão grande em cima de alguém. E aí nós entramos no assunto dizendo assim: meu Deus, o que está acontecendo com o mundo dos últimos dias? Aí nós entramos neste assunto, né? E a gente, quando começa a falar das coisas de Deus, mesmo que seja de uma outra religião, até mesmo porque o Islã, a raiz é a mesma, né? O nosso pai Abraão também é tanto do cristianismo como do judaísmo, e assim como também é dos islâmicos. Aí eu dizia assim para ele assim: olha, na verdade são sinais de que realmente as coisas estão indo para os últimos dias. E ele falava para mim assim: Jefferson, é verdade. Ele falou, e aí eu quero que você preste atenção no que eu vou lhe dizer. Isso me chamou muito a atenção, irmãos. Ele disse assim: as profecias estão se cumprindo, e o Messias, Jesus Cristo, está voltando. Irmãos, eu não estava falando com um crente, com um cristão, eu estava falando com um islâmico. E ele disse: a profecia está se cumprindo e Jesus está voltando. Aquilo para mim foi maravilhoso ouvir, porque eu disse assim: hoje em dia nós já não ouvimos mais o crente falar que Jesus está voltando. A gente já não tem mais ouvido
nem pregações sobre a volta de Jesus. A gente não tem ouvido pregações sobre o fim dos últimos dias, de profecias que se cumprem. Eu digo assim, e nós, aqueles que realmente deveríamos profetizar, deveríamos pregar a volta de Jesus, para que as pessoas se convertessem e acreditassem, porque realmente o fim está acontecendo. Assim como o pastor Walter disse, há tanta maldade no coração dos homens dos últimos dias, há tanta dureza no coração, que já é uma das profecias, há tanta catástrofes acontecendo, politicamente dizendo. Nós vemos que hoje a disputa política do nosso país, ela chega a ser muito mais do que política por poder, e ela entra em algo espiritual e de ideologia, não política, mas ideologia, que vem a atingir a família e não a família. Enfim, irmãos, nós estamos numa guerra, é literalmente uma guerra dos últimos dias, e é preciso que a igreja do Senhor da terra, ela venha a acordar, a ter um despertamento. E eu dizia para ele assim: olha, nós somos o socorro para os últimos dias. Irmão, eu quero lhe dizer algo: a igreja é a resposta para o mundo hoje. Na verdade, se nós formos encontrar histórias bíblicas, nós vamos ver que o plano de Deus, desse reino a qual Paulo estava pregando, ele é um reino de trazer um socorro para um mundo que está no caos. Deus sempre usou os seus homens, as suas mulheres, os seus jovens, levantou pessoas no meio da história para transformar um mundo de caos. Então, irmão, a igreja do Senhor é a resposta para o Afeganistão. A igreja do Senhor hoje é a resposta para o caos da sociedade, para o caos. Você, eu, nós somos a resposta para o Brasil. Nós somos a resposta para Foz do Iguaçu, nós somos resposta para o nosso bairro, nós somos resposta para a nossa faculdade, aonde Deus nos colocou, para nosso trabalho. Nós fomos levantados para transformar as pessoas, e nós não sermos transformados por esse mundo aí fora. Na verdade, que nós temos que nos posicionar como a igreja da última hora na terra. Essa é uma verdade, porque eu volto a dizer, assim como meu amigo disse, as profecias estão se cumprindo e Jesus está voltando. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, aqui nessa palavra eu queria falar hoje dos 3 tipos de cristãos existentes dentro da igreja de hoje. Essa revelação o Senhor me trouxe quando eu lia essa palavra, porque muito me chama a atenção algo nessa palavra, pastor Tiago. Quando Paulo chega para alguém que era quem? Aqui diz a Bíblia que Paulo sai de Coríntios, vai para Éfeso para pregar a palavra, e quando ele chega lá, ele encontra uns discípulos. Poderíamos trocar uns outros crentes. É como se nós saíssemos aqui de Foz do Iguaçu, fôssemos, não sei, lá para São Paulo, e nós chegássemos lá e nós encontrássemos outros, pastor Tiago, pastor Walter, outros pastores, outros obreiros, outras pessoas, ou quem sabe mesmo uma igreja muito ativa na sociedade. Então, mas Paulo chega lá e diz algo. Ele encontra discípulos, diz a Bíblia. Nós lemos isso. Ele diz: ei, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E vem ao encontro que o pastor Walter disse na abertura do culto. E quero dizer que nós não tínhamos combinado isso. Eles dizem: não, nós não conhecemos ao Espírito Santo. Então Paulo se assusta. E eu imagino que ele está dizendo assim: nossa, esses são discípulos, estão servindo, estão pregando a Jesus, já são pessoas, quem sabe, com uma responsabilidade na obra, pregando o Evangelho, e eles não conhecem ao Espírito Santo.
E ele diz: mas então no que é que vocês são batizados? E eles dizem: no batismo de João. Abrindo um parênteses, né, missionária Cecília? Uma ordenança tão grande que os crentes daquela época tinham, todos davam muito valor e eram batizados nas águas. Nós temos agora um batismo, né, missionária, no dia 9, né? 11 de setembro, mas o curso vai ser no dia 9 e 10. Irmão, se você ainda não é batizado, esses discípulos já eram batizados. Se você ainda não é batizado, nós vamos ter um batismo no dia 11 de setembro. Você tem que se batizar. E nós temos o curso aqui na igreja, vai ser às 19 horas, missionária, 19h30, aqui na igreja, no dia 9 e 10. Se você não sabe o que é batismo, quer conhecer e é necessário passar por esse curso para que você realmente tenha esse entendimento, então já marque aí na sua agenda. No dia 9 e 10 tem o curso de batismo. No dia 11 de setembro será o batismo das águas da nossa igreja. Diga-se de passagem, no último batismo teve vários jovens, foi lindo, né? Então esse não vai ser diferente. Então já anota na sua agenda, você que não é batizado. Então chega aí e Paulo se assusta, porque ele diz assim: como pode alguém servir ao Senhor e não ser batizado com o Espírito Santo? E eles dizem: não, nós somos batizados nas águas, mas eu ainda não conheço a esse Espírito Santo. E Paulo, irmãos, foi um camarada. Se vocês leem a história, não quero entrar na história de Paulo, mas era um homem que tinha muito conhecimento da Bíblia para a sua época. Ele tinha se formado para ser um doutor na Bíblia, um teólogo, mais do que com doutorado, do que com mestrado. Ele tinha feito a maior faculdade de teologia da sua época. Ele conhecia a religião do princípio ao fim, todas as doutrinas de culto, tudo que deveria se fazer, tudo que deveria não se fazer, tanto que ele perseguia aqueles tais de cristãos. Era um perseguidor porque ele dizia: essas pessoas estão confundindo a religião, estão fora da visão, estão fora do propósito. Paulo, ele era um religioso dentro da igreja. Por quê? Porque para ele a doutrina era muito mais importante do que o próprio Deus. Tanto que ele via se alguém era usado de uma maneira diferente. Aí de repente começa a vir uns crentes, uns cristãos, que colocavam a mão nos enfermos, e aqueles se curavam. E quem eram eles? Eram simplesmente alguns pescadores. Eram pessoas simples, que não tinham passado pela mesma escola teológica dele, pela faculdade a qual ele passou, não tinha passado pelo crivo da igreja, não tinha sido diácono, obreiro, presbítero, não tinha chegado a ser pastor, muito menos um apóstolo. Quem eram esses que curavam em nome de um tal Jesus? Pessoas comuns, pessoas simples. Então Paulo começa a perseguir o religioso que perseguia aqueles chamados cristãos, aqueles que acreditavam em um Jesus que eles viam que era algo diferente, que era uma esperança, que era uma resposta para uma sociedade que estava abaixo de um jugo romano. Aquilo trazia, aquele Cristo trazia uma esperança no coração daqueles que nunca teriam a possibilidade de entrar num bom colégio, de chegar a uma faculdade, de ter uma boa oportunidade de emprego, que tinham as suas vidas separadas e destruídas por um governo romano. Alguns eram escravos, outros viviam simplesmente de uma maneira marginalizada. E de repente chega um Cristo que olhava para aqueles enfermos, para aqueles doentes, para aqueles depressivos, para aqueles endemoniados. E aquele homem olhava para eles e simplesmente era movida de uma grande compaixão, até mesmo ao ponto de cuspir em terra,
colocar o dedo numa terra e colocar no dedo de um cego, e ele começar a ver. E Paulo dizia: isso não pode ser uma religião. Até um dia que ele tem um encontro com um homem que era disposto a morrer por esse Cristo, Estevão. Diz a Bíblia que Estevão estava sendo apedrejado pelos religiosos, Fábio. E Paulo diz que olhando de longe não entendia como aquele moço jovem acreditava tanto naquele Jesus, que ele sendo apedrejado de joelhos, quase morrendo, dando seus últimos suspiros de respiração, ele diz: eu vejo o céu aberto sobre a minha cabeça e vejo Jesus Cristo sentado à destra do Pai. E não só isso, irmãos, eu estou todo arrepiado aqui em cima desse lugar. Eu vejo a esse Cristo e digo: ei, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Dá o seu último respiro e morre. Aquele religioso, perseguidor, doutrinário, quando vê aquilo, é impactado com certeza, dizendo: o que esse homem vê que eu não vejo? Quem sabe no fundo do seu coração, não, quem sabe com certeza, algo começou a se mover de algo diferente. Ele começou a dizer: eu também quero conhecer a esse Jesus. O que é isso que eu tenho perseguido? Tanto que logo em seguida, diz a Bíblia e conta na história, não somente a Bíblia, mas também a história secular, que Jesus Cristo olha para aquele homem religioso chamado Paulo e chama para uma grande obra e diz: você para mim, Paulo, é um vaso escolhido de Deus. Quando Paulo tem um encontro com Jesus, tudo começa a mudar. Ele já não se torna mais o perseguidor e começa a ser perseguido. Eu não quero falar de Paulo, mas eu quero falar daquele que Paulo conheceu na sua intimidade, que é aquele que ele recebeu no seu coração e transformou a sua vida para algo totalmente diferente, e que ele chegou para esses homens e apresentou dizendo: o Espírito Santo de Deus. Então quando Paulo chega e diz para aqueles homens: vocês são discípulos de Cristo? Sim, somos. Vocês acreditam? Sim, nós acreditamos. Mas vocês não conhecem o Espírito Santo? E eles dizem: não. Então é como se fosse um parente se abrindo no meio da história, e não está escrito, mas eu imagino e quero relatar. Eu imagino dizendo: ei, 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 ei. Então vocês ainda não conhecem ao poder que vem dos céus. Se vocês já são os discípulos, se vocês já pregam com tanta autoridade, ei, você não imagina quando vocês receberem o Espírito Santo na vida de vocês, vocês serão ainda mais poderosos. Tanto é que a Bíblia relata, que diz assim, no livro de Atos dos Apóstolos: e recebereis poder quando venham sobre vós o Espírito Santo de Deus. O fato, irmãos, que nós somos umas pessoas, cristãos. Agora nós somos outros cristãos, cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Então existem 3 tipos de pessoas na igreja: o religioso, aquele que repara para a roupa, repara para a liturgia do culto, repara para a maneira que prega, repara para a maneira que se veste, e vive dentro de um casulo chamado religião. Aí existem os outros, que são os cristãos. Todos são cristãos, mas porém tem aquele que diz: eu sou de Cristo, eu creio, eu vou ir no último dia,
O Senhor vai vir me buscar. Eu falo de Jesus. Mas existem outros que são potencializados pelo poder do Espírito, e que têm uma autoridade diferente, que são pessoas comuns, mas se tornam pessoas poderosas na mão do Senhor, capaz de colocar a mão nos enfermos, eles serem curados, capaz de entrar no meio das outras pessoas e transformar um ambiente. E esse é aquele que eu quero te apresentar nessa noite. Quem sabe você entrou aqui nesse lugar hoje sendo um cristão correto, que não faz as coisas erradas, que cumpre o teu papel como cristão, já tem há anos a igreja passado, entrado e saído. Mas eu quero dizer para você uma coisa: você cheio do Espírito Santo é resposta para a sua casa, é resposta para a sociedade, é resposta para o Estado, é resposta para aqueles que precisam. Eu me lembro, irmãos, e eu preciso contar isso aqui, um testemunho. Quem sabe alguns já ouviram, mas eu creio que a grande maioria não. Eu me lembro que eu cheguei a Cristo por uma circunstância, quem sabe muitos como vocês. Cheguei a Cristo por uma enfermidade que minha filha tinha. Comecei a conhecer a palavra, historicamente dizendo, porque eu tinha feito um compromisso com Deus, que se Deus curasse a minha filha, eu iria aprender a palavra. Não disse que me tornaria crente, nem religioso. E eu comecei a ler e entender a palavra, e quanto mais eu lia e entendia, mais eu me apaixonava. Então eu ia numa igreja lá no Paraguai, e ia toda vez que tinha culto, tinha oração de madrugada, cruzava a ponte. E naqueles cultos eu via que as pessoas falavam algo meio estranho, pastor Walter. Eu achava que estava tudo meio doido, meio bêbado, era um labaraba das quantas daqui, um charabana das quaidas lá. E eu falava: Deus, o que é isso? Aí lá no começo eu fui entender, e falava: não, isso aí é uma língua estranha, uma língua angelical. E eu via que as pessoas recebiam oração, caía. Eu ouvi dizer que outro milagre eu já sabia, porque minha filha tinha passado por milagre, mas, irmãos, cada vez que tinha oração, que tinha um culto de avivamento, que tinha uns irmãos orando, eu ia lá, porque eu queria ser batizado, pastor Carlos, pelo Espírito Santo. Mas passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano e nada. Toda vez que tinha oração eu era o último a sair. Eu dizia assim: hoje eu não saio daqui, porque o pessoal falava: não, você tem que declarar, você não vai sair daqui enquanto você não for batizado. E eu ficava ali, eu acho que quanto mais eu ficava doido, é hoje, nada. Chegou o momento, irmãos, que eu dizia assim: tem algo errado comigo. Não é, eu acho que é Deus que não gosta de mim. Por que Deus tem preferência por um e não por outro? Por que comigo não? Irmãos, e começou, e eu já era uma pessoa muito, como é que seria a palavra correta para os irmãos entenderem? Eu tinha um sentimento de inferioridade muito grande dentro de mim, por muitas circunstâncias. Me sentia muito inferiorizado. Isso acontecia desde que eu era menino, desde o colégio. Talvez porque sempre estudei num colégio que as pessoas eram melhores economicamente que eu, mais bem posicionadas na sociedade. Então, de uma certa forma, eu me sentia muito inferiorizado. E aí me senti inferiorizado dentro da igreja. Tinha muita vontade, tinha mudado de vida, tinha tentado ser o mais correto possível, mas não me alcançava. E um dia eu vim aqui para o Brasil, fiquei sabendo que teria um culto numa igreja aqui no Brasil. Me convidaram para o lançamento de um CD. Naquela época para mim era uau, né? Nossa, um cantor evangélico, né? A gente endeusava tudo que era evangélico. E naquele dia era uma irmã lá de São Paulo, nunca me viu, e eu fui sozinho no culto, entrando e saindo do culto sem ser conhecido por ninguém.
Porque às vezes é assim, né, irmãos? Às vezes parece, viu? Que você entra e sai e ninguém está te vendo. Parece que você entra e sai da tua casa sendo um Zé Ninguém. Parece que você entra e sai do teu trabalho sendo um Zé Ninguém. Parece que você entra e sai da tua faculdade sendo um Zé Ninguém. Então eu entrava e saía também da igreja me achando que eu era um Zé Ninguém. Eu estava sentado assim, com uma camiseta polo, e aquela mulher parou de pregar, pastor Carlos, assim, ela cantou, apresentou o CD dela, e falou: ei, você... Eu achava que não era comigo, me assustei, nunca tinha visto alguém profetizar, irmãos, nunca. Ei, você... Não, é você mesmo. Falei: eu? É você, fica de pé, pega esse livro que está na sua mão. Eu tinha levado uma Bíblia. Ele disse: eu vejo você pregando para muitas pessoas em outros países. Deus vai te levar. Eu dizia: tadinha, se ela soubesse quem eu sou e a situação em que eu me encontro hoje. Fechei e fui para casa. Passou um tempo, irmão, e eu comecei a buscar Deus. Então veio uma irmã na minha casa orar, e eu estava me preparando para viajar para Assunção naquele dia, no outro dia assim. Mais uma profecia: vem a irmã, ora, e falou: ei, se prepara, que você vai fazer uma viagem, e Deus vai te dar um grande livramento. Eu falei: meu Deus do céu, eu viajava de ônibus naquela época, né, irmãos? Eu falava: meu Deus, vai acontecer um acidente no ônibus, só pode. Eu estava indo para Assunção, peguei o ônibus meia-noite, irmão, não preguei o olho um minuto. Qualquer freada, irmãos, eu já dava um pulo. Falei: pronto, vai. Mas, irmãos, imagina. E ela falou mais: e aí você vai se lembrar dessa oração de hoje. Eu falei: pronto, é livramento. Vai. Foi para Assunção, não teve acidente na ida, não teve acidente na volta. Eu falei: opa, falsa profecia. Passou um mês, irmãos, fui fazer uma viagem para Santa Catarina. Mas eu continuava buscando a Deus, irmãos. Eu dizia assim: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu entro no meu carro, irmãos, e vou. Naquela época não tinha fita, não tinha CD, não tinha iPhone, não tinha iPod, iPad, não sei das quantas. Só tinha dor às vezes quando mas então não tinha Deezer, no Amazon Music, não tinha nada, isso é para os jovens. Era fita cassete. Aquela que de vez em quando travava, você tinha que rodar com o dedo assim, ó, para ela funcionar de novo. E como eu tinha me convertido lá no Paraguai, eu adorava um cantor que chamava Jorge Lozano. É um senhor de idade, um ministro de louvor, pastor Tiago, tremendo. Ele tinha um dom de ministrar de uma maneira tremenda. Então eu peguei e saí daqui, e até hoje tem esse costume de quando eu viajo, ficar ouvindo louvor. Deus fala muito comigo, faço culto no meu carro. Então eu fui, entrei aqui no carro, era 3 horas da manhã, ia lá para Santa Catarina numa fábrica, queria chegar até meio-dia, para estar 1h da tarde para trabalhar. E fui, irmãos, peguei aqui Cascavel, aquela região ali para baixo, Francisco Beltrão, e ouvindo aquele louvor ali, pastor, ouvindo aquele louvor. E naquela região ali de Clevelândia, Xanxerê, não me lembro de ele, eu só me lembro, irmãos, que de repente aquela língua diferente que aquele cara estava cantando, e eu cantando junto com ele, me pegou. Quando aquele negócio me pegou, irmãos, é como se estivesse diante de Deus, como se fosse um sonho, eu tivesse sido arrebatado. E eu me lembro que eu só voltei ao meu consciente lá em Campos Novos, uns 200 quilômetros depois. E quando me dou em conta, eu falei: meu Deus, eu fiz mais de 200 quilômetros sem me lembrar. Fui batizado com o Espírito Santo, uma presença de Deus, e o Espírito dirigindo o meu carro. Eu fui batizado com o Espírito Santo dentro do meu próprio carro, sozinho. O que eu quero dizer é uma coisa, irmãos, para você, escute o que eu vou lhe dizer.
Ei, não desista. Assim como disse Jesus para os seus apóstolos, em livro de Atos dos Apóstolos: ei, vai lá, entra no quarto, no aposento, e persevere em oração, que o vento impetuoso entrará dentro da sala, e vocês serão cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, aleluia. Persevera, não desista, não sinta-se discriminado. Aleluia, eu fui cheio. Irmão, cheguei lá em Criciúma, a única coisa que eu queria era numa igreja. Fui trabalhar, e a única coisa que eu queria era adorar a Deus. Irmãos, a partir daquele dia minha vida tinha sido diferente, mas ainda o que estava para ser melhor iria acontecer. Eu trabalho, volto, termino aquele meu trabalho, vim para uma fábrica ali, lá de Criciúma, aqui já perto de Itapema, uma fábrica chamada Porto Belo. Eu almocei meio-dia, eu falei: meia-noite estou em casa. Digo assim: meia-noite já vou estar chegando na minha casa. Irmãos, e começou a chover. Eu nunca vi chuva igual até hoje na minha vida. Irmãos, era um dilúvio, que não era chuva, que era um dilúvio. Eu estava justamente perto novamente dessa cidade de Campos Novos. Entre Lages e Campos Novos, Augusto é motorista, sabe que eu estou falando. Com certeza passou muitas vezes naquela região. Irmãos, ali ó, é assim ó, irmãos, ó, tem uma subida, né, Augusto, ali que vai. Irmãos, se você desce do carro, você continua assim ó, carro parado, você fica assim ó, de tanto que é subida e curva. E nisso, irmãos, eu olho para trás assim, como estava 30, 40 km por hora, porque não podia parar, não dava, porque se parar é pior. Você não olhava daqui, ali no Alex, está me filmando. Tinha que arrumar um lugar para parar o carro. Então ia devagarinho, atrás de mim tinha, assim, irmão Lucas, não sei, umas 10, 15 carros atrás. Eu vinha assim, de repente, irmãos, numa daquelas curvas, que era uma curva assim, que vinha de lá, que assim. E eu estava indo, de repente veio um golzinho do lado de lá. Quando ele faz a curva, ele pede o controle, um gol branco começa a vir rodando no meio da pista, e começa a vir na minha direção. Irmãos, como se fosse hoje, nunca saiu da minha memória. Irmãos, eu cheguei a me segurar no carro para receber a pancada. Eu falei: vai vir de frente. Irmãos, eu tenho até hoje a imagem do desespero do rosto daquele homem, segurado ao volante, sem o controle, tão perto. E ele veio na minha direção. Quando eu segurei, irmãos, é só para quem vai acreditar mesmo, senão vai achar que eu estou mentindo. Mas Deus sabe o que eu lhe falo. Eu me segurei para receber a pancada de frente, pastor Antônio. E mais uma vez eu fui arrebatado. Assim, quando eu vinha, foi um sonho. De repente eu venci novamente, porque eu gritei, porque eu me lembro que quando foi bater, eu falei assim: o sangue de Jesus tem poder. Quando aquele negócio veio assim, irmãos, eu fechei o olho e falei: o sangue de Jesus tem poder novamente. Puf! Como se eu tivesse dormido. E de repente eu entro, e quando eu caio em si, eu já tinha passado Campos Novos. Augusto estava, tem uma cidade à direita, não me lembro como é que chama, depois de Campos Novos, à direita, que é bem conhecida. Eu falo: meu Deus, eu estou vivo. Eu olho assim, mas não bateu. Aí quando eu olho para trás, eu falei: e os carros que estavam atrás de mim? Quando eu olho para trás, não tinha carro nenhum. Eu acho, irmãos, que não sei de que forma o Espírito Santo me tirou daquele acidente. E eu acho que aquele carro, ele caiu aquelas ribanceiras abaixo. Aquele pessoal que vinha atrás deve ter parado para socorrer. Irmãos,
E quando eu despertei, eu me lembrei da profecia que dizia assim: você vai fazer uma viagem e você vai ter um livramento, e você se lembrará dessa oração. Ei, meu irmão, escuta, Deus não mente, e Deus é fiel naquilo que Ele fala na sua vida. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E o Espírito Santo na sua vida é um potencializador para as coisas desse mundo se realizarem na sua vida, no nome de Jesus. Aleluia. Arabashura manahasseia. Urebaia ramana suribiaiaceia. Ei, meu irmão, continue buscando. E você que não buscou, e que você que não conhece, comece a conhecer esse Espírito Santo de Deus, porque Ele vai transformar a sua vida. Ele não vai te transformar rico, mas Ele vai te transformar um homem próspero. Ele não vai te dar uma casa, mas Ele pode te dar um lar. Você pode não ter pai, nem mãe, nem irmãos, mas Ele pode te dar uma família. Eu estou falando de alguém, como disse Paulo: ei, vocês ainda não conhecem a esse Espírito. E eles disseram não, porque alguém nunca nos apresentou. Ei, se alguém nunca te apresentou esse Espírito, eu estou te apresentando nessa noite. Creia nele, busque a Ele, porque Ele transformará a sua vida, a sua história. Ele falará no seu coração coisas que você nunca imaginou. Ele te dará sabedoria para você tomar decisões. Ele vai te dar conhecimento de situações para você decidir o que é melhor. Ele vai te dar discernimento de espírito para as pessoas que se aproximam de você não te deixar você ser enganado. Ele vai te trazer fé para você acreditar naquilo que os teus olhos nunca poderiam acreditar. Aleluia. Ele te dará cura para a tua alma, para as tuas feridas, porque Ele é Deus, e Ele continua fiel, e se estende de geração em geração. Aleluia. Aleluia. Urabá, eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Urabá, Shuramanahaseia Carabaçou. Mas sabe, irmãos, que existem circunstâncias na vida da gente que você pode estar aqui e de repente parece que você está debaixo dos pés de Satanás. Você olha para a direita, não vê ninguém. Olha para a esquerda, não vê ninguém. Olha para dentro de você e a força já não existe mais. Você não sabe como lutar, mesmo batizado com o Espírito Santo. Às vezes nós somos como um Abraão, que se metemos dentro da tenda e não queremos mais sair para fora. Às vezes nos acovardamos como Elias e se colocamos dentro de uma caverna que só corvo para nos alimentar. Às vezes nós somos como Moisés, que nos sentimos gagos e impotentes de enfrentar alguém que está na nossa frente, aos faraós que se levantam. Às vezes nós somos como uma mulher de fluxo de sangue, que nenhum médico cura, que ninguém ajuda. E é que a tua última esperança é se rastejar de trás de alguma coisa. Aí você fala: Deus me abandonou.
eu estou sozinho no meu problema. Eu estou dentro do meu casulo. Mas Deus sempre envia anjos ao teu redor. Deus sempre vai levantar pessoas para te socorrer. E esses são os anjos de Deus usados da terra. Arabasura manahassaia. Comece a olhar a teu redor, porque Deus tem mandado anjos para te ajudar. Orabasura manaha. Ei, não perca as oportunidades de entrar e pegar nas mãos os anjos que Deus te coloca ao teu lado. Eu me lembro, irmãos, que eu estava num desses vales. Cada um tem a sua justificativa e a sua história. Só Deus, diz a Bíblia, para conhecer o coração do homem e para avaliar de você ser aprovado ou reprovado. Escute o que ele digo. Eu sei que tem pessoas que têm que entender isso aqui hoje. Ei, é só Deus. Não precisa de aprovação de pessoas. Não espere por aprovação de pessoas. E nem por condenação. Somente Deus para conhecer o teu coração e aquilo que você está passando, viu? Então não deixe o diabo usar situações na tua vida para te oprimir, para te inferiorizar, para dizer que você não pode, para dizer que você é abandonado, e que esse espírito de suicídio e morte na sua vida saia agora no nome de Jesus. Eu me estava numa dessas pequenas situações. Difícil, irmãos. A missionária Cília vai se lembrar disso que eu vou contar agora aqui. O Samuel era pequenininho, tinha uns 2, 3 anos e quase não falava, tinha muita dificuldade de falar. O pessoal do colégio me chamou, os professores, coordenadores, falavam que tinha dificuldade, que eu tinha que colocar ele numa fonoaudióloga. Eu levava ele 3 vezes por semana, irmãos. Levava 1 hora, fonoaudióloga. Foi 1 ano, 2 anos assim, irmãos. Lembra disso, senhora Cecília? Um período difícil da minha vida. Irmãos do céu, colégio, irmãos, a gente se preocupa com o filho, irmão. Só Deus sabe. Eu creio que as crianças, os filhos deveriam primeiro ser pai, para depois ser filho, para entender um pouquinho o que um pai pensa e como que é o coração de um pai. Irmãos, aí chegou um momento no final do ano, irmãos, era muito sofrimento, ele não queria mais ir naquela fonoaudióloga. Era pequenininho, então eu fui no colégio. E aí, irmãos, Deus levantou umas irmãs, a gente começou a orar no monte. E um dia, a missionária Cecília falou assim: pastor, eu tive um sonho com o senhor. Samuel tinha um cachorro grande, né? Era um lobo grande, vermelho. Ele corria para pegar o Samuel corria nos meus braços, pulava. Era isso, né, missionário? Anos, estou falando de anos, irmãos. Samuel hoje tem 18 anos. E aquilo foi uma resposta. Ela falou assim: eu vou te ajudar em oração, nós vamos fazer uma campanha. Já estávamos numa campanha de oração no monte. Só que foi um período em que, igual Elias, igual Abraão, me coloquei numa caverna, irmãos, e achava que Deus já não tinha mais nada para mim. Aí Deus começou a levantar anjos ao redor. Pastor Walter, missionária Cecília, algumas irmãs. E aí, irmãos, começamos a ir no monte. E eu cheguei no final do ano, eu tomei uma decisão. Eu falei para aquela professora, para aquela coordenadora: eu não vou parar de levar o Samuel no fonoaudiólogo. Eu desisti, irmãos. Chegou um momento que eu falei: não quer mais ir. E ela falou: não, você não pode fazer isso.
vai estar prejudicando teu filho. Eu falei, não, eu creio que Deus pode fazer um milagre. Irmãos, aí eu lembro que nós estávamos numa campanha no monte, irmãos. Comecei a voltar, a buscar Deus, e eu tinha ido viajar para Assunção. Quando eu voltei naquele dia, a campanha era, não me lembro se era o horário que era, mas eu cheguei posterior. Eu falei, não, mas eu não vou quebrar minha campanha. E nós sempre ouvíamos essas coisas de maravilha de Deus no monte e tal. Até naquela época a gente não era muito no monte. Eu falei, Walter, vamos comigo no monte? Ele falou, não vou não. Diz que lá tem uma tal de unção do macaco. Eu falei, que unção do macaco, varão? Os irmãos começam a pular lá, subir em ar. Eu falei, não, varão, você é... Você lembra? Eu estou mentindo então, Walter? Sou mentiroso não, graças a Deus. Falei, não, vamos lá no monte, deixa Deus te pegar. Falei, não, rapaz, não, a gente ora, busca Deus, Walter. É de madrugada, vamos lá, vamos orar. E numa dessas, irmãos, eu vim de Assunção e parei ali bem em frente à AD, era bem em frente à AD. Um desespero no meu coração, dizendo assim, meu Deus, o que eu vou fazer? As crianças, o Samuel e tal. Então eu entro naquele monte, sozinho, tipo 2 horas da manhã. E era um dia assim, uma noite de luar assim, irmãos, bem céu aberto, um luar bonito. E a lua estava bem, como era meia-noite, 1 hora, 2 horas por aí. A lua estava bem em cima aqui no alto. Aí eu lembro que eu entrei naquele monte que tinha à esquerda assim, e eu fiquei meio com medo, sozinho, né, irmãos? Eu falei assim, eu vou bem no meio do mato mesmo, porque se entrar algum endemoniado aí com o som do macaco, não vai me pegar aqui não. Fui lá, bem no meio do mato mesmo, cheio de árvore ali assim, não tinha cobra, não tinha alguma formiga, alguma coisa. Ali eu dobrei meu joelho e comecei a orar, irmãos. E eu falei para Deus, Deus, eu entro aqui nesse lugar, mas eu quero uma resposta de Deus. Eu quero uma resposta porque eu vou tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Ou eu vou para A ou eu vou para B. Eu falei, mas esse sentimento aqui de não saber se Deus é comigo ou se não é, eu não quero mais. Eu ouvia muito dizer, irmãos, que a gente ia no monte, orava e que Deus acendia. Eu me lembro que eu tinha ido uma vez, assim, de curioso no monte, e os irmãos oravam, ficava tudo colorido assim, né? Aquela tipo fosforescente, que pegava fogo nas árvores. Mas aquilo eu tinha visto uma vez só e achei maravilhoso. E aí eu dobrei meu joelho e minha oração foram lágrimas, irmãos, só. A única força que eu tinha era para chorar, mais nada. Porque eu não sabia para que rumo tomar, porque a gente tinha tentar de tudo. E eu comecei a orar ali, irmãos, e depois de não sei quanto tempo eu parei. Eu comecei não usava óculos naquela época, comecei a enxugar minhas lágrimas assim, e quando abri meu olho, irmão, tudo em volta de mim, eu vi umas coisas brilhando embaixo do meu joelho, aonde estavam os meus braços, que eu tinha debruçado em cima das folhas mesmo, folha seca. E daí eu falei, não, isso aqui eu acho que é por causa da minha lágrima, né? Porque eu estou chorando. E olhei assim, aquele luar vinha. Eu falei, deve ser um efeito aqui da lua, irmãos. Mas daí eu comecei a mexer aquelas folhas secas, e quanto mais eu mexia aquelas folhas secas que estavam embaixo de mim, mais aquilo ali brilhava, irmãos. Quanto mais eu mexia, mais brilhava. Eu pegava aquela coisa na mão assim, e eu dizia, Deus está comigo, Deus está comigo, o Espírito Santo está comigo.
Isso é um dom de maravilhas, isso é maravilhas de Deus, é o sobrenatural de Deus aqui, irmãos. Aquele negócio me fortaleceu, e eu disse: não, a partir de hoje, Deus guia a minha vida, seja o que for, fale o que quiser, Deus está comigo, e ninguém pode me segurar. Aí, meus irmãos, quanto mais eu orava, mais buscava. Lembra, Walter, a gente ia orar no monte, tudo acendia, a gente ficava de pé orando, começava a acender. Ei, meu irmão, não perca a tua esperança. Pode ser que você tenha sido um crente batizado, mas quem sabe hoje você se sente por alguma coisa que aconteceu do passado. Eu não sei o que aconteceu, ei, mas eu quero te dizer que só Deus conhece o teu coração, só Deus conhece a tua situação, só Ele pode dizer se você é ou se você não é. A única coisa que eu posso dizer: ei, busque ao Senhor, busque ao Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, porque Ele vai te direcionar. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, e diz que os dons do Espírito são repartidos para nós sermos úteis para a sua obra. Então Paulo, quando chega para aqueles homens, ele diz assim: vocês ainda não conhecem? Vocês ainda não foram batizados? Eles dizem: não, eu só fui batizado nas águas. Ele disse: não, você precisa ser batizado. Você precisa ter esse Espírito Santo com você, porque Ele vai te dar coragem, Ele vai te dar autoridade, Ele te vai dar poder. E é esse Espírito Santo que eu quero te apresentar hoje, aqui nesse lugar. Somente aqueles que querem, levante a sua mão e comece a glorificar. Ei, você que já é batizado, começa a falar, começa a glorificar. Vai no nome de Jesus. Vem, pastor Tiago, vamos adorar o Senhor aqui em cima, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Ei, o Senhor te trouxe aqui hoje, porque Ele quer ter um encontro diferente com você. Existem os religiosos, existem aqueles que conhecem a Jesus, mas existem aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. Somente aquele que quer ser cheio do Espírito Santo fica de pé. Aleluia. Oh, aleluia. Aqueles que querem algo diferente do Senhor Jesus, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Somente aqueles que querem algo mais do Espírito Santo de Deus, que acreditam, que querem ser potencializados pelo Espírito. O Espírito Santo vai te potencializar. Eu vou descer e vou orar, irmãos. Arabaçu, somente aqueles que querem, venha. Aqueles que entenderam a palavra, saia e venha e busque ao Senhor. O Senhor vai te dar algo mais. Ei, mas você tem que buscar, é você e Ele. Ei, perseverança em oração, persevere, busque, acredita, Deus está contigo. O Espírito Santo está aqui hoje. Oh, Ravanamashura Bezasai. Vai tocando, Espírito Santo. Venha mais para frente, venha, tem muita gente querendo vir para frente. Venha. Urabaçu. Comece a adorar Ele no seu coração. Esqueça de tudo agora. Faça como eu. Imagina você entrando naquele monte, sozinho, você e Ele. Oh, Rabasu, Renamacharabasai. Feche os seus olhos. Abra o seu coração para Ele aqui. Ele te trouxe hoje aqui nesse lugar para ter um íntimo com você. Orabasu, Remenehasai. O Senhor está me dizendo para te dizer: volte a acreditar em você, porque Ele é contigo. Nada do passado pode impedir o que Deus tem para você.
Deus sabe que eu não estou pregando algo, por isso que eu fiz questão de contar testemunho para você. Eu estou dizendo experiências minhas de vida. Ah, que Ele está aqui. Chame a Ele. Iramanasuribisai. Ele está te tocando. Começa a sentir. Isso que você está sentindo é o Espírito Santo te tocando. Quer chorar? Chora, chora. Derrama as tuas lágrimas, porque Ele está aqui. Orobo Neramanaseia Biasu Uiribinamaseia Caiesse. Ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito. Sim, meu Deus, sim, meu Deus. Esperamos pelo seu soprar, com seu óleo venha nos ungir, com seu fogo e com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo o seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo clama-te. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que fazer quando Ele vem
bem-vindo. Diga, vem, Espírito Santo, venha. Desejamos outra vez.